No Batendo Ponto de hoje, Vitor Lambertucci, o Tucci, mas que eu vou deixar ele próprio se apresentar. Tive o privilégio de te conhecer, acho que foi no RH Summit. Isso, RH Summit. RH Summit. O Léo nos apresentou e desde então aprontamos algumas juntas. Amigo Secreto do 2024 foi um desastre. Foi. Né? Porque ele ganhou 2 presentes. Foi isso? Né, você me tirou, outra pessoa também, e a gente repartiu os presentes, mas ninguém ficou sem, né? Isso que é mas ele ficou com 2 originalmente. Em 2025, o Amigo Secreto já deu mais certo, né? Deu mais certo. Aí não foi o Felipe, foi o Léo que organizou. Já deu um pouquinho mais certo. Todo mundo recebeu presente, mesmo quem não foi mandou presente por outras pessoas. Então, meu presente veio via mensageiro e a Áurea maravilhosa que representou o meu amigo secreto. Mas, gente, quem é o Tucci? Conta pra todo mundo. Eu tô aqui bagunçando já. Nada, mas você falou de tanta gente legal, né? E querendo ou não, também atravessa a gente. Assim, acho que a gente pega um pouquinho de cada um, né? E vai também formando a nossa própria identidade. Mas muito obrigado pelo espaço de estar aqui com você. Para vocês que ainda não me conhecem, pessoal, então, Vitor Lambertucci, mas todo mundo me conhece como Tucci, que é um apelido mais fácil de lembrar, né, Bia? Bem mais. Bia também, mais curtinho, então até combino aqui. Bom, eu sou mineiro de BH, sou um homem gay, cis, né? Eu tô aqui vestindo uma blusinha vermelha de azul, toda meio mosaico, né, Bia? Toda bonita, lindo. Assim. Minha calça jeans preta, meu óculos de armação preto, meu cabelinho partido aqui, liso pro lado. E a gente vai se conhecendo melhor, mas para que todo mundo possa conhecer um pouquinho aqui do Tucci. Tô nesse estúdio incrível, né, de podcast com a Bia, um mesão, um telão do Batendo Ponto. Eu adorei, inclusive, essa identidade aqui em movimento. Muito legal. Bom, eu acho que algumas coisas que me resumem, né, pra gente poder ir papeando. Mineiro de BH, um cara comunicador, assim, criativo de plantão e um coração meio manteiga derretida, sabe? Eu me esforço bastante para ser uma pessoa mais racional, mas também de vez em quando sou emocionado. Gosto muito de assistir séries e filmes, eu sou do audiovisual, né? Nasci nesse lugar, fiz estágio em TV universitária, então eu gosto muito. E o que mais? Gastronomia. Hoje mesmo eu fui num restaurante que chama Jazz Resto Burger, que junta jazz com hambúrguer, restaurante e várias músicas na Ana Rosa ali, aqui em São Paulo, né? Vila Mariana. Então é um pouquinho sobre mim. Isso aí vai compondo um pouco da identidade do Tucci. E, gente, ele não falou, tá? Mas ele, na empresa, na Profera, tem entregue trabalhos incríveis, diferenciados, criativos, com impacto. Sim. E foi assim que eu me conectei ainda mais com você. Com certeza. Pelo trabalho diferenciado que eles vêm fazendo. Fantástico, você tem que conhecer. Agora, o que pouca gente sabe sobre sua trajetória, e você não contou até este seguinte momento, mas que explica muito de quem você é hoje. Boa. Não, bom que a gente começou um pouco mais do lado pessoal, para a gente poder se conectar, né? Ver aí algumas semelhanças, afinidades, né? Que são sempre importantes. Mas, realmente, do profissional, né? Até complementando aqui o que a Bia trouxe, hoje eu sou CEO e um dos sócios da Profera Educação, né? Que é uma empresa que vem fazendo o desenvolvimento de talentos com uma ótica plural muito importante. Sim. Então, como você bem disse, a gente tem trazido mais criatividade e efetividade para essa jornada de desenvolvimento, porque, no fim, quando a gente cria uma cultura que impulsiona todas as pessoas e acolhe todas elas no mercado, a gente gera mais resultado, né? Isso é muito importante. E algo sobre mim, deixa eu ver alguma coisa que eu podia destacar. Porque é algo que pouca gente sabe, mas que diz sobre quem você é hoje. Te formou. Boa, eu acho que, assim, de um aspecto pessoal, eu acho que essa questão da conexão com a comida, com o cozinhar, que eu aprendi muito com meu pai, com minha avó. Então, fazer umas receitinhas gostosas. Infelizmente, não consigo cozinhar todo dia, né? No corre que a gente vive. Mas sempre que eu paro, é uma coisa, assim, que me preenche muito, que me dá muito prazer. E, principalmente, cozinhar para amigos, para outras pessoas. Um dia a gente vai marcar uma jantinha, né? Mas, de trabalho, tem uma curiosidade. Na faculdade, o pessoal me chamava de Vitor Bonner. Porque, desde criança, eu tinha um gravadorzinho de fita. Não sei se seu filho teve, mas aquele coloridinho com microfone, e aí que tinha fitinha, VHS, né, aquela pequenininha na época, e eu saía entrevistando as pessoas na minha família como se eu fosse repórter. E aí na faculdade, né, comecei desde o primeiro período, assim, eu insisti muito com o meu orientador, né, com o coordenador ali do departamento para deixar fazer estágio desde o início, porque tinha, né, uma regrinha para cumprir. Ele liberou. E desde o primeiro período eu fiz TV UFMG, né? Me formei na UFMG, na Federal de Minas. E assim, era um sonho realizado. O que eu brincava quando criança, eu estava profissionalizando ali. Aí depois eu fiz estágio na Globo, fiz uns freelas pra Band, né? Que foi quando eu me formei publicitário. Primeiro eu fiz jornalismo, né? Me foquei em TV. E quando me formei em publicitário, eu decidi embarcar no mundo corporativo. Aí assim, deixei esse lugar de repórter, né? TV e tal. Mas eu trouxe muito para nossa vivência de RH, para nossa vivência de pessoas, porque é isso, estamos aqui gravando um podcast no estúdio para compartilhar conhecimento.
Então, essa curiosidade também me formou muito, porque isso de ser comunicador, para mim, não é só uma questão de vitrine, sabe, Bia? É claro que tem o glamour, mas a gente sempre fala que quem vê close não vê corre, né? A comunicação, como essa ferramenta de educomunicação que a gente fala, é uma ferramenta muito poderosa de impulsionamento pessoal. Né? Muito do que eu me formei como influenciador, top voice, esses títulos que a gente acumula, mas que por trás tem bastante dedicação. Tem muita técnica, tem muito conhecimento, tem muita troca. Tem estratégia, tem suor. Exatamente. Então, a comunicação e acho que essa, vamos dizer, essa gastronomia amadora, tá? Porque eu não sou nenhum chefe, masterchef, mas eu gosto de cozinhar, é uma coisa que me dá muito prazer também. Que fantástico. Agora, teve algum momento da sua vida que você achou que não ia dar conta? Ah, com certeza. O que você fez naquela hora? Eu até diria, assim, alguns momentos, né, gente? Porque eu Ainda bem você ser humano. Exatamente, somos seres humanos, a vida é uma montanha-russa, literalmente. A gente tem os momentos de picos e vales, isso acompanha a gente, principalmente quando a gente decide de empreender, né, Bia? Acho que no mercado, em qualquer lugar é assim, mas quando a gente decide empreender, a gente está mais suscetível ao erro, a acertar e celebrar, mas também a errar e ter que se reinventar, se reconstruir, né? Então, assim, teve um momento da minha empresa que eu acho que todas as pequenas empresas passam, né? Eu até estava num programa de mentoria do Sebrae ontem e a gente falou, temos 5 anos. Nó, já passou do Vale da Morte, né? Porque as empresas com até 3, 4 anos, 80% delas fecham no Brasil, né? Isso é incrível, né? 80% das empresas, nos 3 primeiros anos, fecham as portas. E assim, chegar ao 5º ano, opa! Passamos, né? Conseguimos nos estabelecer, ser sustentáveis, mas não significa que não tem desafios. E nessa trajetória, antes de chegar nesse marco que é tão importante, a gente chegou no momento em que a gente se viu com pouco caixa na empresa e, tipo, o que a gente faz agora? Será que a gente vai ter dinheiro para pagar os salários no mês que vem, né? Nos próximos 2 meses? Será que a gente fecha? Será que a gente comunica? E a gente naquela decisão, meu Deus, eu continuo ou não continuo? Eu abro o que está acontecendo? E como empreendedor, né, como diretor de uma empresa, você tem que tomar decisões difíceis e você tem que filtrar. E assim, claro, pensando positivamente não só em você e na empresa, mas nas pessoas que estão com você. E daí a gente conseguiu dar uma virada, fechar novos projetos e pareceu que aquilo nem existiu, sabe? Ai. Meu Deus, parecia que não existia. Deu tudo certo, mas foi um momento que a gente passou a falar, será que eu sou para isso mesmo? Será que eu realmente tenho competência e qualidade? E são coisas que fogem das nossas mãos, né, Bia? É coisa de mercado, é coisa de sazonalidade, é uma intempérie externa que vem e pega a gente de uma forma voraz. Então, assim, empreender tem muitos seus altos e baixos. E eu já tive momentos que eu falei, será que eu dou conta? Mas até que tá dando certo. Ai, que bom, que bom, que bom. Continuará. Só para melhor. Amém, é isso aí. Agora, que crença ou hábito você abandonou aí ao longo dessa sua jornada e isso mudou seu jeito de trabalhar e viver? Olha, tem uma coisa que é muito importante que eu falo muito com a minha sócia, que é a Sônia. Inclusive, até recomendo você chamá-la para um papo, que ela é uma pessoa Vou incrível. chamar. Sônia também. Convidada. Pronto, está registrado. A gente fala muito sobre a gente, sobre os nossos potenciais, discute muito comportamento, até porque a gente acabou se especializando em habilidades humanas, né? Aquelas que a gente negligenciou um tempão. Você, como executiva de RH, com toda a sua experiência, com talentos, pode confirmar. A gente deixou muito de lado, debaixo do tapete, as habilidades socioemocionais, soft skills, que o pessoal gosta de falar, e a gente chama de humanas, né? E passou a olhar com mais foco agora. Então, a gente sempre discute muito comportamento, além da parte técnica. E uma das coisas que eu já percebi em mim é o meu perfeccionismo, né? Eu sou uma pessoa que, até por ser essa pessoa da comunicação, do design, sou muito ligado à estética, ligado à qualidade. E não que isso não seja bom, né, gente? Tem a parte muito boa de você olhar para a qualidade, querer ter uma entrega que realmente é diferenciada. Isso é importante e parte do motivo da gente estar aqui hoje, né, tem a ver com isso. Mas, por outro lado, tem o lado ruim do perfeccionismo, né, Bia? Aquilo que te deixa estagnada, te deixa estagnado e você não consegue executar e entregar porque você sempre quer o melhor dos mundos em tudo que você faz. E aí eu aprendi isso, de balizar o meu perfeccionismo e também de não se preocupar tanto assim com o que as pessoas pensam de você. Sabe? Eu acho que você se inspirar, como a gente se inspira mutuamente, é muito importante, mas você se comparar ao ponto de que te trava, isso não é bom. É verdade. Excelente. Agora, quando tudo fica caótico, ou seja, não é nem mais montanha-russa. Virou salada mista. Qual é o seu protocolo para voltar para o eixo? Boa. Essa pergunta é muito boa. Eu acho que assim, gente, a primeira coisa é você conseguir
sair um pouquinho daquele lugar do caos. Você precisa ter uma válvula, assim, não válvula de escape, mas uma estratégia para você poder se afastar um pouquinho, conseguir enxergar um pouco mais de fora. Se você não estiver sendo capaz de fazer isso, você busca alguém que te ajuda. Por isso que é importante ter uma sócia que você confia, ter uma amizade que pode te dar um ombro amigo, ter uma parceria estratégica que pode trocar figurinha com você. Porque se você se mantiver naquele caos, você não consegue achar saída mesmo. Né? Você fica rodando ali, fazendo uma bola de neve, não consegue achar a ponta do novelo de lã e não tem mais saída. Né? Então, principalmente, dar um passo para trás ou um passo para o lado, conseguir ter uma observação de fora daquela situação caótica para você tomar um fôlego e resolver. Nem tudo, Bia, a gente precisa resolver de imediato e a gente peca muito nisso. Pelo impulso, a gente acaba colocando mais lenha na fogueira. Então, a minha estratégia é tentar me afastar na medida do possível para observar um pouquinho mais de longe e depois tomar uma outra decisão sobre aquilo, sabe? Respira, não pira. Toma uma aguinha. Se afasta, toma uma aguinha. Né? E aí você continua, porque senão, ali no ímpeto de você resolver rápido... É isso aí. Muito bom. Agora, tem alguma coisa que você ficou craque em dizer não? Isso melhorou sua vida. Sim. Ao longo do tempo. Embora você seja muito jovem ainda vai aprender a dizer vários outros não, viu? Já te aviso. Qual é o não que você aprendeu a dizer e que liberou espaço na sua vida para algo, um sim? Sim. Eu acho que isso da gente colocar o não como uma possibilidade e não se punir por isso é muito importante. A gente vive numa cultura que é melhor você dar uma desculpa do que você dizer não. E isso no mercado de trabalho, nossa, assim, é horrível. Me tira do sério, pra falar a verdade, gente. Nós, empreendedores, sofremos muito. Sofremos muito. Assim, vamos falar daquele momento bem clichê da proposta comercial. A empresa, a pessoa te procura para um trabalho, te dá todas as informações, diz que é urgente, que precisa fazer acontecer, etc. Você para tudo que você está fazendo, gasta dias para construir a proposta mais brilhante que você conseguiu e, de repente, você nem recebe mais retorno, né? Isso é muito complicado. E aí, assim, claro que tem umas questões de processos internos e governança que as empresas precisam repensar, mas também tem uma questão cultural. Sim. A gente prefere dizer um meio não dizer, deixar a coisa esfriar e deixar pra lá, né, cair no limbo, do que virar e falar, Bia, eu sei que eu te pedi essa proposta, realmente a gente estava num momento assim, assim, assado, isso mudou aqui internamente, não vai rolar agora. Eu vou ficar de voltar com você quando tiver novidades. Isso libera a Bia para seguir a vida dela, trabalhar outros projetos, sabe? Não prende. Isso em relacionamento pessoal, em família, é muito comum também. Sabe quando você tá marcando um date ou você tá marcando uma saída com a amiga e aí a pessoa fala... Ah, Bia, legal, vou ver, deixa eu dar uma olhadinha, eu te retorno. E nunca te retorna. Aí você fica pendente de organizar a sua agenda. É claro que a gente aprende a não fazer isso mais, a organizar a sua vida e viver independente do outro. Então, muitos nãos eu fui aprendendo. Mas sabe que eu disse um não também para empresas que não são inclusivas. Eu disse um não para empresas que não criam um espaço de crescimento. Eu disse um não para parcerias que não são genuínas, sabe? Que legal. E isso foram coisas são que valores, crescer. Né? São valores e a gente tem que entender o que é negociável e o que não é negociável. Muito bom, muito bem. Tão jovem já sabe dizer não. É isso aí, estamos exercitando, gente. Nem sempre é simples, mas a gente tem que exercitar porque é importante. Claro, muito bom. Agora, tem alguma recomendação na sua área especificamente de desenvolvimento de talentos que você vê atrapalhar muita gente? Mas que as pessoas, claro, por recomendarem, acham que aquilo tá valendo. Eu fiquei pensando nisso, né, quando você mandou para mim os bastidores aí do que a gente ia conversar, e eu fiquei refletindo sobre alguns pontos, né? O que eu vou trazer, o que eu vou escolher e compartilhar com o pessoal aqui no podcast, Batendo Ponto. E sabe uma coisa que falam muito, assim, é um clichê, né, daquele lado sombrio que colocaram o coach, né? Eu entendo muito bem o que é o coach, que é o técnico, que é a pessoa que se preparou para isso, e o coach, que é a pessoa que do dia para a noite decidiu ser coach, né? É como aquele caso de um grande varejista que nunca tinha trabalhado com isso e de repente virou coach de tudo. Que foi engraçado, assim, a situação curiosa. Mas dizem muito pra gente, enquanto talento, que se não deu certo é porque a gente não fez direito. Ou que a gente devia estar acordado enquanto eles dormem para poder fazer resultado. E geralmente quem fala isso pra gente é quem tem o privilégio de estar lá fazendo nada enquanto tem gente ralando, né, e fazendo acontecer. E assim, nem tudo que você não conseguiu fazer é por sua conta. A gente vive num contexto que é excludente. A gente vive num padrão social que ainda privilegia alguns grupos pequenos à revelia de uma maioria plural. Então, isso atrapalha muito o meu fazer e atrapalha muito o desenvolvimento das pessoas, simplesmente dizer para
elas que é tudo na conta dela. Se não deu certo é porque você não fez direito, se vira, sabe? E não é assim. Eu gosto muito da palavra protagonismo no sentido positivo dela. De que a gente tem que tomar conta da nossa carreira. De que a gente tem que ter um plano, tem que ter objetivos e metas claras para onde a gente quer ir, onde a gente quer chegar. Mas escutar isso, que é simplesmente a nossa culpa, e não reconhecer os obstáculos que existem, atrapalham a minha entrega como propósito de desenvolver pessoas, principalmente pessoas plurais, e atrapalha essas pessoas. Então, assim, a gente ter uma tomada de consciência de onde estamos pisando e que o mundo é, sim, difícil, excludente, com vários obstáculos, não faz com que a gente deixe de ser protagonista, mas sabe aonde a gente está pisando e como a gente se posiciona para isso. Excelente, excelente. E assim, para mim, é um grande presente quando eu saí da vida executiva full e fui para uma vida executiva as a service, conselhos, comitês, influência, mentorias, etc. E me aproximei muito mais dessa comunidade, né, plural. Uhum. E um pouquinho antes disso tudo acontecer, eu ganhei um livro que chama Vamos Voar Juntas, né, da Vera Menhardi, que eu amo de paixão. O livro, recomendo pra caramba. Legal. E eu falei assim, quando eu li o livro, eu tinha 25 anos de carreira. E eu falei, cara, como é que pode eu, mulher, em 25 anos de carreira, dos 25, 20 no mercado financeiro, que é mais homem do que mulher, né, bem mais e muito machista, né, ainda é muito machista. Sim. Eu falei, gente, eu não via tudo isso. Não tudo aquilo. Claro, uma boa parte eu já percebia. Eu já tinha consciência. Mas outras camadas. Eu não tinha consciência. Então, a partir do momento que eu tenho consciência de que, sim, existem variáveis que eu não vou controlar, existem marcações históricas que serão anos para a gente, mais séculos para a gente trabalhar. E a partir do momento que eu tomo consciência, é de outro lugar que eu parto para a ação. Sim. Não é verdade? Exatamente. Então, excelente o que você colocou. Excelente. Agora, essa aqui é bem legal. Eu gosto dessa pergunta. Vamos lá. Uma pequena compra ou ferramenta baratinha que te deu um valor desproporcional na sua vida. Te trouxe um valor desproporcional. Ou seja, vale muito mais do que você pagou. Claro. Eu vou falar de mentoria. Legal. Assim, claro que a gente tem mentores de vários cacifes e preços diferentes, né, pessoal? Mas, assim, mentoria com uma pessoa que você conhece, que você confia, que faz um bom trabalho, que não necessariamente é a mais famosa, mas é aquela que tem uma entrega de valor, né? Que legal. E tanto como mentor quanto mentorado, foi algo que eu investi relativamente pouco para o quanto que eu recebi. Isso de você poder diminuir essa curva de aprendizagem, né? E uma mentoria técnica, né? De alguém que está preparado não só para dizer faz como eu fiz e vai dar tudo certo. Não, mas uma pessoa que consegue entender sua identidade, seu ponto de partida, seu contexto e te ajudar com alguns atalhos e até o que você falou, mudança de mentalidade. Né? A gente vai amadurecer ao longo da vida. Tem muita coisa para a gente aprender até o dia que a gente fechar os olhos. Isso é super importante. Eternos aprendizes, né? Mas a mentoria realmente me ajudou a trabalhar o meu posicionamento, a minha mentalidade e até a acessar ferramentas que muitas vezes nem são caras. São ferramentas gratuitas como cursos, como uma troca com um colega legal, uma reunião que abre uma porta para você, né? Então, mentoria, eu acho que é algo que eu destaco como um investimento que a gente tem que olhar com mais carinho. Tanto mentoria quanto terapia, se eu puder deixar mais uma. Eu acho que as duas têm que andar juntas. Excelente. Adorei, adorei. Agora, se você pudesse presentear um único livro para o país todo, qual é o livro? Olha, todo mundo vai ler. Sim, eu vou trazer algo importante que eu acho que a gente passou por um ano, né? Como eu falei, eu trabalho com desenvolvimento profissional e eu trabalho com inclusão, né? São duas coisas que são marcos importantes no que eu faço em DHO, que é o desenvolvimento humano organizacional. E a Djamila Ribeiro, ela fez um grande serviço para a gente com um pequeno manual antirracista. Sem né? dúvida. E eu até quero relê-lo porque é denso, tem bastante informação. E por mais que tenham várias obras que eu acho incríveis, num país que tem 56% de população negra, a gente precisa olhar. Né? E tem tanta pluralidade, não só a população negra, mas um dos países mais plurais do mundo, né? O nosso DNA foi considerado o mais plural do planeta, né? Um dos, assim, isso é muito importante. Então, eu deixo o Pequeno Manual Antirracista como uma dica, excelente, porque ele ajuda em vários aspectos, não só no letramento, mas até a maneira como a gente vê o mundo, como a gente transita por ele, a gente entende os nossos lugares de fala, né? E como que a gente pode atuar como agente de inclusão, porque no fim do dia, para fechar o raciocínio, quando a gente cria um espaço que é mais inclusível, mais acessível, que é para todas as pessoas, isso é bom para mim, é bom para a Bia, é bom para todo mundo. É verdade. Excelente. Adorei a indicação. Perfeita. Agora eu vou contar no relógio.
Boa. Se o mundo te desse 30 segundos de atenção. Ai, eu nem te avisei que eu troquei a pergunta. Esqueci o outdoor. Essa daí agora... Esquece o outdoor, esquece o outdoor. Agora é, se o mundo te desse 30 segundos de atenção, qual mensagem você deixaria para quem quer viver com mais potência? Muito bom. Pode começar? Pode começar. Valendo? Valendo. Bom, até olhando para a câmera aqui, eu vou trazer uma frase que um amigo me mostrou de um autor uma vez, que eu achei muito legal, que é seja mais gentil com você. Eu acho que a gente tem que partir do princípio de não se cobrar tanto. A gente vive num padrão, né, num sistema que deixa a gente completamente exausto da produtividade tóxica e para de ter um olhar para dentro. Então, comece de dentro. Eu acho que todo movimento tem que ser de dentro para fora. O autoconhecimento, a gentileza consigo, você trabalhar o seu desenvolvimento pessoal e profissional é o que vai te fazer conexões estratégicas e vai te ajudar a mudar o mundo naquilo que você pode. Todo mundo é capaz de ser agente da mudança. Uma pessoa que você impacta já faz todo sentido, você já está deixando seu legado. Arrasou! Deu certo, peguei de surpresa, gente, mas eu acho que foi bom. Foi bom, foi ótimo, foi ótimo. Mas você acredita que vamos acabar? O tempo já passou. Já, acabou. Nossa, mais 3 perguntinhas. Não tem mais perguntinha. Na verdade, eu quero que você deixe uma mensagem de impacto do Boa. Vitor Lambertucci para o nosso público. Boa. Não, até conectado com isso que eu falei, eu acho que, assim, trabalhar o nosso posicionamento não tem que ser diferente da nossa identidade. Como eu gosto de falar muito sobre marca pessoal, posicionamento estratégico profissional, que é um tema que eu venho estudando e trabalhando bastante, entenda isso. Você pode ser genuína com a sua identidade, trazer os aspectos que compõem essa sua potência, porque a sua identidade é o seu maior superpoder, mas isso não significa que você não possa trabalhar aspectos de como você se posiciona, como você quer ser lembrada, que marca que você quer deixar, para você fazer uma gestão desse seu brand pessoal, desse seu posicionamento, para também alcançar seus objetivos. Então, identidade e posicionamento andam juntas e não separadas. Arrasou! Adorei! Obrigada! Obrigada a você, Bia. Foi um prazer. E agora, Sônia, chegue mais. Com certeza. Já vou fazer as pontes aí pra gente trazer mais uma potência para essa conversa. Vai ser demais. Obrigada! Valeu! Valeu, pessoal.